dá fluidez para o movimento. Não pode fazer o rolamento por algum motivo, agacha no lugar e avança. Bom dia, ancestral! Como é que você tá? Hoje é o último dia aqui no curso FBA, Movimentação, Biologia Evolutiva e Antropologia, e eu vou levar você comigo hoje no dia do curso. Desde o horário que eu acordo, tudo que eu faço, vou dar algumas aulas, 2 aulas agora de manhã, e aí eu vou pro curso, vou fazer o curso lá. E aí eu vou levar você junto comigo e no final a gente troca uma ideia sobre algo muito importante e que a maioria das pessoas não sabe, e eu vou te ajudar hoje. Bora lá. Uma das coisas que você mais pode fazer por você mesmo é alimentar o seu inconsciente. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Por exemplo, você chega num lugar. Vamos imaginar que você está chegando numa casa que você não conhece e aí você vai treinar. Ao olhar para aquela casa e para aquele lugar, as possibilidades imateriais que você consegue enxergar como treino depende do seu imaginário. Vocês têm um imaginário muito mais alimentado do que uma pessoa que faz musculação em aparelho a vida inteira. Ela não consegue nem enxergar uma casa como lugar de treino. Por que eu tô te dizendo isso? Porque todo problema que cai no seu colo, se você tem um imaginário alimentado com possibilidades para resolução de problema, você vai se tornar muito mais eficiente em resolvê-los. E essa é a reflexão que eu quero trazer. O quanto você tem alimentado o seu imaginário com coisas que ajudam você a lidar com as situações. Reflete sobre isso. Faz o rolamento, já sobe indo para os avanços. Excelente. Cheguei agora no curso para o último dia e eu vou conversar com a galera aqui e fazer algumas perguntas para um pessoal. Porque a gente tem um grupo misto de fisioterapeutas e professores de educação física, então vai ser legal ter esse olhar diferente. Mas a ideia da conversa vai ser como a gente pode lidar com essa ilusão de que a academia é o suficiente para a gente ter saúde, né? Uma vez que é um público pequeno que frequenta a academia e a gente sabe que o treino feito de forma tradicional na academia ou só isso não é o suficiente para a gente ter saúde. Então vou perguntar a opinião da galera aqui, ver pontos de vista diferentes e também como você pode criar estratégias e ferramentas para não ser dependente de uma estrutura de academia para cuidar de você mesmo. Se eu peço, por exemplo, para a Giovana levar a cabeça em direção ao pé, a gente começa a trazer organizações de escala que podem ser interessantes para a gente. Esse é o maior ensinamento que eu acho que essa perspectiva mais contemporânea da evolução tem para nos dar, além do movimento, além da profissão, além do entendimento científico, ele é pessoal, a meu ver. Entender que o sapiens só é forte porque ele é fraco. O sapiens só é forte porque ele não é o mais forte dos animais, ele não é o mais rápido dos animais, ele não é um animal que vive sozinho. Por a gente ser fraco, a gente precisa do grupo, e a gente precisa cuidar dos outros fracos igual a gente, e essa acaba sendo a nossa força de verdade. Então, olhar para a evolução por uma perspectiva competitiva é real também. Você pode ver só que os animais estão competindo para sobreviver, entendeu? E uma população está competindo com a outra. Mas também dá para olhar para a mesma coisa, entendendo que aqueles que conseguem um jeito melhor de cooperar são os que acabam prosperando, ficando. Tô aqui com o Pablo, irmão. Obrigado pelo seu tempo. Pô, imagina. Curso FBA foram 4 dias e eu quero te pedir um favor primeiro. Explica o que é o FBA de forma resumida. Tá, difícil, né? Mas FBA é uma sigla que eu uso para funcionalidade bioantropológica. Então, a gente pensar em termos de função do movimento, só que com um outro tipo de viés, que é um viés biológico e antropológico. Antropologia é a disciplina que estuda de onde os humanos meio que vieram, né? Então, a gente tenta trazer essa ideia mais histórica, essa ideia mais evolutiva para nossas funções motoras mesmo, do jeito que a gente se movimenta. Acho que é isso. Que massa, então que é um massa. curso mais assim para o profissional correr atrás um pouco dessa lacuna que normalmente a gente tem, né? Porque a gente não tem na graduação, a gente não encontra muito esse tipo de formação também para fazer, livros são muito poucos, né? O que eu percebi é que a história da saúde é contada meio que do meio para frente, né? E falta a gente entender, por exemplo, por que o nosso corpo é do jeito que é. Sim. A gente fala como otimizar, mas não entende por que ele é assim, né? Foi justamente essas perguntas que ao longo da graduação e algumas especializações que eu fiz que eu não consegui
ninguém que me ajudasse a responder, que me fez chegar até você. Legal. Eu te conheço já tem uns 8 anos, pelo menos, eu acredito eu. A gente se trombou presencialmente há uns 5 anos atrás. Que foi num evento, e aí eu peguei o seu primeiro exemplar, eu li, e saiu agora o segundo, né? Então, na verdade... De uma certa forma, você refuta você mesmo em algum... Então, cara, na verdade foi bem isso. O prefácio do livro, eu desenvolvo um pouco como é difícil você se confrontar com você do passado, entendeu? Uma das coisas mais difíceis que eu fiz, assim. Eu acho que um pouco do curso que eu dou hoje, ele tem muito a ver com esse processo de me reler. Então, se o livro ele saiu em 2017, aquele primeiro que você tem, eu comecei a escrever ele em 2015, mais ou menos. Não, até antes, 2014. Então, imagina, já era um Pablo de 2014, né? Puta, eu fui ler ele durante a pandemia, 2020. Cara, foi uma coisa que eu falei... Porque o que aconteceu foi que acabou os exemplares. Aí, beleza, eu vou reimprimir ou eu vou fazer uma segunda edição? Na hora que eu fui reler, eu falei, nossa, velho, não tem como. Então, eu até explico esse conflito que foi eu me deparar com esse Pablo do passado, cara. E o conhecimento, ele é um clichêzão, né, Dredd? Mas, assim, as coisas vão mudando tanto fora da gente, na própria academia, nas coisas que são publicadas e tudo mais. E também, como a gente também reconhece, né, cada vez você entra em contato, sabe? Quando você tem uma obra que cada vez você entra em contato com ela, tu lê. E aí não teve como. Eu tive que refazer. Aí eu fiquei, 2020, 2021, 2022. Aí no final eu republiquei aí mais uma segunda edição revisada. Acho que uma coisa que eu aprendi com você desde que eu te conheço e consumo seu conteúdo e agora nos 4 dias é que fica muito claro que a gente tem que ter para onde a gente está indo. A gente está indo em direção a entender a humanidade, a história da humanidade, tanto a história do movimento quanto da humanidade em si, só que a gente não tem como ter certeza absoluta do que aconteceu isso é verdade. nessa história, né? Então, eu acho que o ser humano, ele precisa lidar um pouco com incerteza, e é uma coisa que a gente busca. Eu quero ter uma certeza absoluta que o corpo foi feito para isso, aquilo, mas não existe muito isso. A gente tem, assim, coisas que dificilmente estão erradas, mas podem sempre estar, mas nada que dificilmente estão erradas. Então, sei lá, a gente evoluiu para caminhar, beleza, cara, parece que faz bastante sentido. Todas as evidências de pecinhas que a gente vai juntando, da anatomia, da embriologia, do registro fóssil, do DNA, dos nossos parentes mais próximos, os chimpanzés, tudo indica que sim, bom, beleza. Correr também? Então tem coisas que são menos incertas, outras são mais incertas. No final, cara, também lidar com conhecimento científico é um exercício de... eu não vou dizer isso pra, assim, parecer que eu sou humildão, não, mas assim, é um exercício de humildade constante, porque você sempre tem que admitir a falsabilidade e a incerteza quando você tá falando uma coisa. Perfeito. Só que a nossa mente não trabalha desse jeito, né, cara? A gente, foi o que tu falou, a gente é cheio de certeza, porque, porra, imagina, se na tua vida diária tu vacilar muito, você perde o bonde, as coisas passam, acontecem, você não faz. Então, também, dá pra gente entender o porquê que é difícil a gente pensar em termos de incerteza. No entanto, cara, a gente não pode ser um niilista nesse aspecto, e a gente precisa ter alguns pontos do qual a gente pega e usa como ponto de partida. E tem muita coisa também que dá pra gente pensar que é mais ou menos ali certo que aconteceu, né? É isso que eu digo quando direção, a gente tem que ter uma direção, mas às vezes as ruas que a gente vai percorrer, a gente tem que mudar a rota. O Waze recalcula, né? Eu quero te fazer uma afirmação e 2 perguntas pra gente finalizar aqui, e eu quero que você fale o que vem pra você. Vai lá. A afirmação é, você não precisa de academia, você precisa de autonomia. E eu já quero deixar um detalhe aqui, que assim, fazer academia convencional é muito melhor do que não fazer nada. Se você já faz e gosta e não quer fazer outra coisa, ok. Mas só uns dados da Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas não frequentam academia, 20% frequentam. Desses 20%, apenas 3,7% completam 1 ano treinando. Então, eu quero falar com esses 80% aqui. Nós queremos, então, né? Você não precisa de academia, você precisa de autonomia. Cara, eu gosto. Já que você contextualizou dessa forma, não tem nem como eu discordar. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente não quer se comunicar com as pessoas que já estão engajadas. Eu costumo dizer, Dredd, que a gente tem o costume de pregar para quem já é convertido. Tem um monte de gente que não foi convertida ainda e precisa de motivo para se mover. E a academia é uma barreira, cara, sobretudo do jeito que ela é estruturada nos dias de hoje, pros rumos que o mercado fitness tomou, virou um negócio assim muito rentável também, e as decisões talvez não são feitas com o melhor que pode ser feito para as pessoas, né? Elas são feitas com o que gera mais lucro ou que gera, enfim, mais buzz, mais barulho, e aí não tem como discordar de nada que tu falou, não. E eu achei a tua frase massa. Sobre a ideia de a pessoa, vamos partir do princípio que a pessoa começou a treinar na academia, mas ela sente, que eu já ouvi esses relatos de alguns alunos, que o corpo dela precisa de mais. Na sua visão, o que a gente pode explorar
Demais. Primeiro que essa pessoa ela precisa entender que ajuda muito, mas não necessariamente ela precisa de um profissional para ela se mover. Se mover está nas coisas do dia a dia e a gente se desconectou muito disso na nossa realidade. Se a pessoa ela precisa de mais, né? E até mesmo quem não está na academia, sabe? E ela pode começar a inserir mais movimento na vida dela, atividade física gerais, assim, como esportes, danças, coisas que são prazerosas. Se ela está realmente engajada em querer mais, eu acho que ela precisa procurar uma pessoa que possa conduzir ela num caminho. O corpo dela vai ser mais importante do que a máquina, por exemplo, né? Então, nesse modelo de academia, a gente fica muito preso aos músculos que a gente está treinando, aos objetivos que a gente quer atingir, que via de regra são estéticos mesmo. Tem também pessoas que procuram bem-estar e longevidade, mas até mesmo o modo que esse modelo mais tradicional de exercício foi composto, ele tem um viés muito estético, né? Muito focado na hipertrofia. Então ela vai precisar de alguém que pense mais no corpo dela se movendo do que no que uma máquina poderia fazer por ela. E tem muitas pessoas que podem fazer esse tipo de coisa, né? Tem muitas práticas que fazem esse tipo de coisa. Claro que, né, eu sou totalmente enviesado para dizer, mas quando a gente tem uma perspectiva evolutiva, isso fica mais palpável, mais claro. A gente consegue cuidar melhor dessas pessoas e entender, né? Entender que, assim, aquele aluno ou paciente, né, ele é, antes de mais nada, um homo sapiens que tá ali e, tipo, você precisa entender ele como um homo sapiens e que esse homo sapiens meio que poderia estar fazendo. Vamos colocar com esse verbo? Poderia? Não deveria? Poderia estar fazendo também? E aí eu acho que essas pessoas vão ter a capacidade de oferecer, talvez, um repertório mais rico para ela ir além da academia. E é uma coisa legal da gente conversar, cara, e eu acredito que o teu público tem esse interesse na atividade física e talvez sejam pessoas ou no processo de engajar ou já engajadas, né? Esses benefícios que se tem na academia, a gente consegue ter também de outras formas. E as pessoas não entendem muito isso. Elas acham, claro, se tu quiser ser um fisiculturista com todo o músculo riscado, desenhado, não tem como. Você vai ter que isolar a musculatura, fazer aquele trabalho de maquinário e tá tudo certo. É muito difícil você chegar numa estética dessa sem isso, né? Mas não, existem várias formas de você fazer a mesma coisa. E uma pessoa que entende de fisiologia do exercício, que tem uma perspectiva mais evolutiva, com certeza vai conseguir te ajudar a você chegar a isso por outros caminhos, né? Que massa. E a última pergunta é justamente isso. Imagina que você pode mandar uma mensagem para todos os homo sapiens. Tá. E todos vão ver, independente da língua, Caraca. etnia e tudo mais. Só que a mensagem, ela tem algumas estruturas. Pô, beleza. São pessoas que acreditam que dependem da estrutura externa de uma academia ou que não conseguem praticar mais movimento por ter uma agenda cheia ou pouco tempo ou coisa do tipo. Que mensagem que você deixaria para essas pessoas? É uma responsa, mas eu acho, cara, que um jeito legal da gente conversar com essas pessoas, elas olharem um pouquinho pro passado. Não tanto pro passado quando a gente olhou aqui, né? Foram milhões de anos para trás. Mas se elas olharem um pouquinho pro passado, pensar na vida dos avós delas, às vezes até dos pais, elas vão enxergar que as pessoas no dia a dia, elas tinham mais demanda física, elas se moviam mais. E que o movimento, ele não estava profissionalizado, ele não estava recluso a esses habitats comerciais, assim. Então, eu acho que tá na hora do Homo sapiens recuperar um pouco da posse em relação à própria movimentação, né? Porque uma hora o shape vai embora, uma hora tu vai ficar velho, tu vai parar, ou às vezes tu vai ficar doente, vai acontecer uma coisa na tua família com alguém que você ama, que você não vai poder dedicar tanto tempo. Uma hora a coisa dá errado. E você vai precisar de uma estrutura, de uma estratégia que ela seja sustentável, que ela seja dinâmica, né? Que ela possa ser utilizada em qualquer lugar. Isso precisa estar dentro de você e não fora. Por quê? Porque sempre foi assim. Então olha para o passado. Olha, antes das pessoas terem tanto carro, quanto que elas andavam para fazer os rolês que elas faziam, de trabalho, de vida, de... Sei lá, cara, pensa até, assim, coisas bem normais. A gente foi no mercadinho aqui do bairro, tudo bem que não tinha muita coisa, a gente tá mal acostumado, né? Mas assim, lembra que antes as pessoas iam no mercadinho do bairro e carregavam sacolas por aí e andavam seus 1, 2 quilômetros? Então são coisas tão simples em termos de movimentação e quanto mais a gente se afasta disso, porque hoje a gente vai no mercado de carro, hoje a gente vai até o mercado e pede um Uber para voltar, entendeu? São coisas tão simples e quanto mais afastado você tá, menos você percebe que você tem essa autonomia, você tem essa posse sobre a sua movimentação. Então, a minha mensagem para o Homo sapiens é essa. Seja mais homo sapiens. Seja mais Homo sapiens. Obrigado pelo seu tempo. Imagina, cara, obrigado você pelo convite. Foram 4 dias, eu já acompanhei o Pablo um tempão, foram 4 dias aqui e eu acho que o que fica marcado para mim, primeiro eu recomendo para todo mundo que é da área da saúde e segundo que com tanta evolução é olhar mais para o nosso passado para entender no presente e no futuro qual é o caminho que nos torna mais humanos. A gente está evoluindo muito, mas nos afastar da nossa humanidade, acredito eu que vai piorar a nossa vida. Então, usar a tecnologia é importante, mas se afastar da tecnologia humana, deixar de evoluir como ser humano, né?
E eu gosto de deixar sempre essa separação entre excesso de conforto e qualidade de vida. O conforto, até um determinado momento, ele aumenta a nossa qualidade de vida, só que o excesso acaba piorando. E então, um dos aspectos que eu vou levar aqui desses 4 dias que eu aprendi com você é que o movimento, ele é inerente ao humano e a gente não ensina o humano a se movimentar, a gente simplesmente, às vezes, o ajuda a relembrar quem ele é. A gente é um meio, né, para esse cara manifestar o movimento dele. Né? Eu acho que isso está muito distante mesmo. Tá? As pessoas podiam pensar um pouco mais nisso. Obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado a você. Obrigadão. Encerrando mais uma experiência, mais uma aventura aí. Quase 6 dias em São Paulo, 4 dias de curso sobre biologia, antropologia aplicada ao movimento. Estou aqui no aeroporto esperando meu voo para ir para casa, encontrar meus pequenos e a minha esposa. Tô morrendo de saudade. E eu quero deixar uma reflexão, uma mensagem no final. Cada dia que passa, que eu coloco um tijolinho nessa minha jornada de fazer com que o Ancestrais da Nova Era se torne o maior movimento de saúde física, mental e alta performance com qualidade de vida do Brasil, eu entendo que com tanta evolução, tecnologia e construção social e coisas do tipo, a gente precisa cada vez mais se reconectar com a nossa humanidade. De uma certa forma, a gente está buscando coisas que a gente entende que o humano é limitado. Um robô, ele processa mais informações e mais rápido que um humano. Só que isso tem feito a gente se desconectar da nossa humanidade. Tem piorado a qualidade da nossa vida. Eu acho que o paradoxo é, a gente constrói todas essas coisas e cada vez mais o humano tá mais triste, sem saúde física, sem saúde mental e sem um significado forte na vida. Então, não é que a gente tem que abandonar essas coisas, é que existe a inteligência humana, que é entender sobre a nossa movimentação e movimentar o nosso corpo baseado naquilo que a gente evoluiu para movimentar, entender as nossas emoções e ajustar os nossos comportamentos, respeitando essa nossa carga ancestral de um corpo, de uma mente que são ancestrais, aplicados à vida moderna. Fechou? Tamo junto. Espero você no próximo vídeo. A vida é um treino. Vamos nessa.